Olá, mais uma vez, estamos de volta, Escola Bíblica Fiel Palavra. Hoje nós vamos concluir com essa última aula da nossa série A Igreja do Novo Testamento. Nós falamos sobre aspectos muito importantes da igreja, né? A sua adoração, como é feita a ceia do Senhor, falamos sobre várias coisas importantes. Hoje nós queremos concluir falando sobre o ministério de acordo com o Novo Testamento. Nós sabemos que uma igreja formada, ela tem a sua adoração, né, tem o seu serviço, tem o seu culto, mas ela precisa também da organização. E essa organização que nós chamamos de ministério, com as suas funções, se podemos dizer, as funções eclesiásticas. Agora, o que o Novo Testamento fala sobre as funções na igreja do Novo Testamento? Eu prefiro evitar a palavra cargo, porque pressupõe algumas coisas não muito boas, né? Às vezes até o que se tem na empresa com cargos, né? E poderes e hierarquias e coisas desse tipo. Eu prefiro usar a palavra função, porque remete que aquele irmão que está em um ministério, ele está realizando uma função de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu dom, mas de maneira nenhuma ele deve sentir-se superior ao outro irmão, mas apenas em função diferente. Então eu prefiro usar essa palavra função ministerial. Bem, o que o Novo Testamento fala a respeito? Nós sabemos que no Antigo Testamento existiam os sacerdotes, os levitas, o rei, não é? E depois outras coisas foram surgindo, como os escribas, os mestres da lei, não é? Mas o que o Novo Testamento fala? Para nós que estamos estudando esta série, nós queremos saber, afinal de contas, o que o Novo Testamento ensina sobre isso, já que nós queremos ser uma igreja do Novo Testamento. Fora da Bíblia, durante a história da igreja, também muitas nomenclaturas foram usadas, né? Por várias vertentes dentro do cristianismo. Você tem a função do arcebispo, você tem o cardeal, não é? Você tem o reverendo, você tem muitas outras nomenclaturas que são usadas no meio cristão. Mas será que esses nomes, essas classificações se encontram no Novo Testamento? É isso que nós queremos saber, afinal de contas, não é? Porque nós queremos falar onde a Bíblia fala, nós queremos seguir o modelo do Novo Testamento, que é o modelo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos, não é? E a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, o nosso estudo nesse momento é sobre essas funções ministeriais segundo o Novo Testamento. Então, vamos juntos? Pegue aí papel, caneta para você fazer as suas anotações. Se você tem um caderno de estudo também, você pode fazer as suas anotações. Abra sua Bíblia e vamos ver o que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento, tem a nos ensinar sobre as funções ministeriais na igreja. Bem, para começarmos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, ele é a autoridade sobre a igreja. A igreja está debaixo da autoridade do cabeça, que é Jesus. Mas Jesus também escolheu alguns homens e deu-lhes uma função especial. Jesus chamou seus discípulos e designou no início ali 12 apóstolos. E o Novo Testamento vai falar que a igreja ela deu início com os 12 apóstolos. Mas nós sabemos que os apóstolos tinham uma função diferenciada, ok? E essa função ministerial de apóstolo, ela não vigora nos nossos dias, porque é uma construção, você lança o fundamento, depois você vai construindo o restante, ok? Você não precisa colocar de novo o fundamento lá em cima, você já fez isso lá embaixo. Então, os apóstolos são o fundamento da igreja. E em cima do ministério apostólico, nós vamos
concluindo o trabalho da igreja. Então, não precisa repetir esse fundamento. Então, nós sabemos que a função de apóstolo, ela já foi cumprida e agora nós temos outras funções ministeriais. Alguns detalhes importantes sobre os apóstolos, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, mas dentre aqueles discípulos, Jesus escolheu 12 e os chamou de apóstolos, que significa enviado. Se você quer saber mais do que significa apóstolo, qual é a sua importância para a igreja como fundamento, nós temos outros vídeos no início dessa série que nós mostramos por que igreja do Novo Testamento, por que o Novo Testamento é a autoridade, por que os apóstolos. Então você pode ir lá assistir ou rever essa aula que fala sobre a autoridade do Novo Testamento, ok? Então, os apóstolos foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Jesus passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, ele vem e escolhe 12 apóstolos. Ele vai escolhendo dentre os seus discípulos 12 homens para esse trabalho especial. Em João capítulo 6, versículo 70, diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Veja, Jesus está deixando claro, ele escolheu pessoalmente os 12. Então, os apóstolos foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Esse é um diferencial. Dentro das funções ministeriais, existe a escolha e a participação da igreja. Mas quando Jesus escolhe os apóstolos, não havia ali o início da igreja. E Jesus está preparando a igreja, não é? Mas ainda não havia. Portanto, os apóstolos, eles vêm antes da igreja, não é? E eles vão ajudar a formar ali a igreja. E quem escolhe esses apóstolos é Jesus, não é? Em Atos capítulo 1, versículo 2, diz: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Mais uma vez o texto deixa bem claro que Jesus foi quem escolheu os apóstolos, ok? Apóstolo não era a pessoa que dizia, bem, eu quero ter uma função na igreja, eu quero uma função ministerial, qual nome eu vou dar, não é? Qual título eu vou ter? E aí diz, eu quero ser apóstolo. Não, apóstolo foram aqueles escolhidos pessoalmente por Jesus dentro daquele ministério que Jesus tinha, que Jesus os preparou para depois enviá-los no estabelecimento da igreja. Portanto, os apóstolos têm um lugar especial dentro da obra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Aqui, após a morte de Jesus e a ressurreição, Jesus foi elevado aos céus. Judas havia abandonado o ministério quando ele foi se suicidar, né? Foi se enforcar. Ele abandonou o ministério. Então era necessário recompor ali aquele número ministerial de 12, né? Antes do Pentecoste, antes da descida do Espírito Santo. Então eles precisavam escolher um homem para ocupar o lugar de Judas. E aqui eles colocaram os requisitos para isso, né? Ele diz, tem que ser alguém que esteve com Jesus durante todo o tempo, não é? Em que Jesus viveu. Desde que Jesus começou seu ministério, ele diz, desde o dia do batismo de João, ou seja, quando Jesus foi batizado por João Batista, até o dia em que Jesus foi elevado aos céus.
ele tem que ter acompanhado todo o ministério de Jesus, desde o seu início, assim que foi batizado por João, seu sofrimento, acompanhado os seus ensinamentos, seu sofrimento, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão ao céu. É necessário que alguém, para ser testemunha de Cristo, naquele início da igreja, teria de ser alguém que o acompanhou, não é? Então veja que o critério para tornar-se um apóstolo era esse. Eles cumpriram o trabalho deles, portanto não há necessidade de ter mais apóstolos nesse sentido aqui, ok? Então os apóstolos ocupam um lugar especial na igreja do Senhor e na obra do Senhor que já foi feito, o fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 20. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como a pedra principal. Então, o fundamento dos apóstolos, certo? Está claro aí? Então, apóstolos na igreja não é correto segundo o Novo Testamento, porque já foi um papel desempenhado por ele, agora nós damos por eles, né? E nós damos continuidade ao trabalho da igreja. Então, quais são as funções ministeriais eclesiásticas que nós temos? Vamos começar por aqueles mais conhecidos, ok? Primeiro, nós devemos falar sobre os pastores, não é? Então, é muito comum nas igrejas evangélicas, especialmente, não é? Ter a figura central e mais importante do pastor, ok? Então, geralmente a igreja, uma igreja evangélica, ela tem lá como líder ou principal da igreja o pastor. Mas o que nós aprendemos no Novo Testamento sobre o pastor? Primeiro, eu peço que você preste bastante atenção, anote as passagens, verifique na sua Bíblia, faça a pesquisa. Você que está assistindo tem essa facilidade também de pausar o vídeo, dar uma olhada no que eu estou lendo ou comentando e depois continuar. Porque é necessário que não só você me ouça, como você faça a sua pesquisa e tenha propriedade dentro do seu entendimento, compreensão e até naquilo que você for falar com outra pessoa, ok? Então preste bem atenção. Primeiro, a palavra pastor é uma palavra que aparece muito na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Ora, por quê? Porque pastor é aquele homem que cuida de ovelhas, não é? Então, o pastor é aquele homem que estava no campo cuidando de ovelhas. Por exemplo, Davi era um pastor, não é? Mas a ideia aqui, quando se trata de igreja, não é ligar a pessoa do pastor com aquele homem do campo que cuida de ovelhas, ok? Isso é uma metáfora. Assim como um homem precisa guiar as ovelhas, levá-las para o pasto, cuidar para que nenhum animal feroz, como lobo ou outro, né, tente comer uma das ovelhas, protegê-las, né, e depois trazê-las de volta ao curral, cuidar delas, se elas se machucam, cuidar de suas feridas. Então, foi usado a metáfora do pastor, literal, cuidador de ovelhas, para aquele homem que tem a responsabilidade de cuidar de pessoas, ok? Só que isso é uma metáfora. Eu não posso pegar todas as citações que fala de pastor e entender que está se falando também de um líder da igreja. Não, é apenas uma metáfora, ok? No Novo Testamento, alguns são chamados de pastores. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus é chamado de pastor, e nós sabemos que ele é o nosso pastor. Mas a questão é, quando nós olhamos no Novo Testamento uma citação de pastor referindo-se a um homem, ok, que está na igreja cuidando da comunidade, da congregação, não é? Quantas vezes aparece isso no Novo Testamento? O Novo Testamento fala de um homem que cuida da igreja e se chama pastor? Bem, deixa eu dizer uma coisa. No singular, essa palavra não aparece. Interessante, não é? A palavra pastor, preste bem atenção. A palavra pastor, no singular,
referindo-se a um homem líder da igreja, não aparece. Aparece pastor se referindo a Jesus, tá? Mas se referindo a um líder da igreja, no singular não aparece. A palavra pastores no plural aparece, mas aparece uma única vez. Eu preciso que você faça uma análise agora. Se você tem outras Bíblias, você precisa fazer uma análise. Abra aí, dá pause no vídeo, pegue outras Bíblias, não é? De outras versões, outras traduções da Bíblia, e faça essa pesquisa consultando. Se você tem um computador, não é? E você pode consultar alguma ferramenta que apareçam várias Bíblias, você pode fazer essa consulta também, ok? A palavra pastores aparece em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ok? Então a palavra pastores aqui significa alguém que tem um chamado de Deus, uma vocação de Deus para guiar ou cuidar de uma congregação. Só que aparece no plural. Fora daqui você não tem mais a palavra pastores, nem no plural, nem no singular. No plural, só aqui, Efésios 4:11. No singular, em mais nenhum lugar. É uma figura muito importante no Antigo Testamento, é uma figura muito usada para se referir a Jesus, mas ela é pouco usada, ou quase não é usada, para se referir àquele homem que está guiando ou cuidando da congregação. Não é curioso isso? Que na maioria das igrejas, o cargo de mais destaque, ou o cargo que é mais falado, né, é justamente de pastor, não é? Só que a função e essa nomenclatura pastor, ela não aparece no Novo Testamento se referindo a um líder, não é? Aparece pastores no plural. Bem, se você tem outras Bíblias aí, eu peço que você faça uma consulta. Você pode ter, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, a ACF, Almeida Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Almeida Século XXI, Almeida Contemporânea, King James Fiel, King James Atualizado, enfim, as versões que você tiver, por favor, abra e consulte. Por quê? Se você estiver lendo, ou se você tem o costume de usar, por exemplo, a Almeida Corrigida ou a Almeida Fiel, ACF, quando você chega em Hebreus, capítulo 13, você tem dois versículos lá. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, e Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Nesses dois versículos aparece dizendo assim: lembrai-vos dos vossos pastores. E Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus pastores. Isso só vai aparecer na Almeida Corrigida e na ACF, ok? Nas outras Bíblias não vai aparecer. Por que não? Bem, se você for ao texto original grego, tá? Independente de qual seja, ou o texto Receptus ou o texto crítico, independente de qual seja o texto grego, você vai chegar lá e a palavra pastores no original grego, ela não aparece lá. Tá? Então, a melhor tradução não é colocar ali pastores. Estaria errado. Isso é um equívoco de tradução, tanto da Almeida Corrigida como da Almeida Fiel. Tá? A palavra pastores não aparece ali. Nós vamos ver aqui qual é o termo original para pastor e o termo que aparece aqui em Hebreus 7 e 17. Tá? Nas outras versões da Bíblia, não vai dizer obedeça aos seus pastores, ou lembre-se dos seus pastores. Nós temos, por exemplo, na NVI, vai dizer assim: lembrem-se dos seus líderes. E no versículo 17, obedeçam aos seus líderes. Usa essa palavra líder. Tá? Na Almeida Atualizada,
vai dizer, lembrem-se dos seus guias, ou obedeçam aos seus guias. Então, tanto líder quanto guias são palavras possíveis nessa tradução. Na Bíblia, a tradução brasileira vai dizer, lembrem-se dos que vos governam, não é? Obedeçam àqueles que vos governam. Então, a palavra governar também se enquadra nessa tradução. E a Bíblia King James Fiel, 1611, diz assim no versículo 7, lembrem-se dos que vos dominam. Interessante, não é? A King James. Lembrem-se dos que vos dominam. E no versículo 17, obedeçam aos que vos governam. E aí repete a mesma ideia da tradução brasileira. Porque essas Bíblias traduziram como líderes, guias, governam ou dominam. Por quê? Porque a palavra grega que aparece ali no versículo 7 e no versículo 17 é a palavra egeomai. Ok? A palavra grega egeomai, de onde deriva a palavra que usamos às vezes para hegemonia. Que significado de hegemonia? É supremacia ou superioridade. Não é? Você pensa numa equipe de esporte. Quando aquela equipe está ganhando sempre todos os seus adversários, ele entra numa hegemonia. Ou seja, ele entra num campo de superioridade onde os outros estão abaixo dele. Então ele é superior ali. Vai depender do caso. Ele é superior em força, ele é superior em qualidade, ele é superior em intelectualidade, em que aquele grupo tornou-se na hegemonia, né? Como que ele chegou na hegemonia, ok? Mas a palavra hegemonia vem dessa raiz aqui, hegeomai, que significa autoridade, liderança, estar à frente ou comandar, ok? Comandar. Então, a tradução mais correta deveria ser essa. Lembrem-se daqueles que são a sua autoridade, daqueles que estão à sua frente, daqueles que vos lideram ou daqueles que vos comandam, tá? Agora, isso aqui vai depender. Vai depender de cada congregação, como ela está, quem é a pessoa que está comandando ali. Você pode pensar, ora, mas quem comanda a igreja não é o pastor? Bem, nós vimos que a palavra pastor aparece uma única vez e no plural. Depois disso ela não aparece mais. Mas sim, poderia ser o pastor aquele que está liderando. Mas poderia ser outro líder também. O importante é que naquele momento a igreja ela é orientada a se submeter ou a lembrar daqueles que estão à frente, daqueles que estão na liderança. Uma coisa interessante, mesmo que seja uma liderança temporária, mesmo que não seja um pastor, um diácono, por exemplo, se ele está naquele momento liderando, o texto está dizendo para os irmãos submeterem-se àquele que está liderando, pois no momento é o diácono. Por isso que eu não posso engessar a palavra hegemonai apenas com o pastor, porque vai depender de quem está exercendo a liderança naquele momento, ou naquela congregação, ou naquela igreja, tá? Essa explicação é apenas para aqueles que usam a Revista Corrigida e a ACF. Quando lerem lá, vai dizer, o irmão disse que não aparece fora de Efésios 4:11, não aparece outros textos falando de pastores, né? Mas aparece aqui em Hebreus. É só para você entender que em Hebreus 13:7 e 17, a palavra original não é pastores. A palavra que aparece lá, nós já falamos, é geomai. Mas a palavra para pastor é a palavra poimen. Poimen. Essa é a palavra para pastor, que significa um pastor do campo, como nós já explicamos, um guia, porque o pastor também ele vai guiando as suas ovelhas, né? Um cuidador, alguém que está cuidando, não é? Mas esse termo é usado para o homem do campo que cuida de seus animais. Mas ele é aplicado, figuradamente, ele é aplicado ao líder da comunidade. Então, o pastor tem mais a ver com a função que ele está exercendo de guiar, de cuidar, de prestar seus cuidados, de acompanhar. Então, tem a ver mais até com um dom
que a pessoa tem do que propriamente um cargo, não é? Uma posição de liderança. Não, tem mais a ver com o dom ou aquela função que a pessoa tem de cuidado, ok? Bem, após isso nós temos uma outra palavra. Essa aparece muitas vezes no Novo Testamento e aparece no sentido de estar falando de um líder da congregação, da comunidade, e aparece também em outro sentido. Nós vamos ver aqui, tá? Mas essa é a palavra que mais aparece. Que palavra eu estou dizendo? É a palavra presbítero, tá? E nós separamos aqui porque ela aparece no singular, ela aparece também no plural. Ela aparece das duas formas, tanto no singular como no plural. Nós separamos aqui, a maioria das vezes, né? É apenas uma avaliação, não é uma coisa bem exaustiva, mas uma avaliação de quantas vezes, mais ou menos, essa palavra aparece no Novo Testamento, né? Então nós temos o texto de Atos 11, 30, Atos 14, 23, Atos 15, 2, 15, 4, 15, 6, 15, 22, 15, 23 e Atos 16, 4. Quando eu digo 15, 2, 15, 4, estou dizendo capítulo 15, versículo 4, capítulo 15, versículo 6, ok? Atos 20, versículo 7, Atos 21, versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, 1 Timóteo 5, 19, Tito 1, 5, Tiago 5, 14, 1 Pedro 5, 1, 2 João 1, 1 e 2 João, capítulo 1, versículo 1, ok? Todas essas passagens está falando sobre o presbítero. Perceba que a maioria aqui está no livro de Atos. Se a igreja ela deu início e o livro de Atos é a narrativa do começo e da formação da igreja, é interessante notar que nomenclatura eles davam para aquela pessoa que estava liderando a igreja. E talvez seja uma coisa nova para você descobrir que no livro de Atos eles não chamavam a pessoa que estava à frente da congregação de pastor. Não é interessante? Eles chamavam a pessoa que estava à frente da congregação, liderando a congregação, chamavam de presbítero. Veja, é o contrário. Em muitas igrejas, o pastor está acima, o presbítero está abaixo. Mas quando você vai para o Novo Testamento, presbítero é citado como o líder da congregação. E a palavra pastor nem aparece. Interessante, não é? A palavra presbítero aparece mais ou menos 17 vezes quando está se referindo ao líder da igreja. Você vai ver essa palavra aparecendo muitas outras vezes. Mas quando se refere ao líder da igreja, ela aparece 17 vezes, ok? A palavra presbítero, em algumas traduções da Bíblia, ok? Como a Revista e Corrigida, por exemplo, às vezes não aparece a palavra presbítero, às vezes aparece a palavra ancião, ok? Então alguém pode estar lendo numa Bíblia presbítero, enquanto outra pessoa vai ler ancião. Por que isso? Presbítero e ancião é a mesma coisa, ok? É porque algumas Bíblias traduzem, outras Bíblias não traduzem, ok? Ou seja, às vezes nós pegamos, isso se chama transliteração. Nós pegamos a palavra de um idioma, trazemos para o nosso idioma, não a traduzimos, no nosso caso, aportuguesamos, usamos a palavra, sabemos o que é, mas não entendemos a sua etimologia, não sabemos o que significa, qual o significado da palavra. Pois então, se eu fosse traduzir a palavra presbítero, significaria ancião ou homem mais velho, ok? Então as Bíblias que usam a palavra ancião estão usando já a palavra traduzida. As Bíblias que trazem a palavra presbítero estão usando a palavra transliterada e não traduzida. Mas dá no mesmo, seja a palavra ancião ou seja a palavra presbítero, quando se refere a líderes da igreja, aparece 17 vezes. Aparece a palavra ancião se referindo aos anciãos dos judeus,
líderes dos judeus, né? Aparece a palavra ancião se referindo a um homem idoso, por exemplo, mas não necessariamente aquele homem idoso está na função de liderança da igreja, ok? Então, mas nas vezes que a palavra ancião ou presbítero está ligada ao líder da igreja, são 17 vezes, tá? A palavra presbítero, que nós temos em português, é a palavra presbítero em grego, tá? Que significa um ancião, um homem mais velho e, por extensão, líder de um povo, ok? Então, por isso que no Antigo Testamento, no povo judeu, eles já usavam essa palavra ancião como aqueles homens mais sábios que lideravam o povo, lideravam às vezes uma tribo, ok? E essa palavra ficou usada também pelos apóstolos para falar daqueles homens experientes que cuidariam da igreja. Dá uma pausa aí. Se você quer saber sobre as qualificações para ser um ancião, um presbítero, um líder da igreja, nós temos um vídeo que fala sobre isso, sobre a liderança na igreja. Você pode assistir esse vídeo lá, que lá fala sobre as qualificações, ok? Nós não vamos falar sobre qualificações neste vídeo, apenas sobre as funções. Bem, depois de presbítero, nós temos uma outra palavra que aparece no Novo Testamento, ligada aos líderes da igreja. Que palavra é essa? É a palavra bispo. Talvez você já tenha escutado. Algumas igrejas usam essa palavra bispo. Algumas igrejas usam a palavra bispo como sendo a última palavra, como se bispo fosse o cargo mais alto na igreja. Aí tem o bispo, depois tem o pastor, depois tem o presbítero, não é? Mas no Novo Testamento não funciona assim. Temos a palavra bispo? Temos. A palavra bispo aparece apenas 5 vezes, ok? A palavra presbítero aparece 17 vezes. A palavra bispo, 5 vezes. A palavra pastor, no singular, nenhuma vez, mas no plural, uma vez, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ok? Mas qual é a ideia do bispo? Tá? Aparece em Atos capítulo 20, versículo 28, aparece em Filipenses capítulo 1, versículo 1, aparece em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2, e aparece em Tito capítulo 1, versículo 7, se referindo a um líder da igreja. Tá? Jesus também é chamado de bispo, mas aqui nós estamos considerando quando essa palavra está ligada ao líder da igreja, tá bom? Então, 5 vezes. A palavra bispo, no grego, é derivada da palavra episcopos. Episcopos, ok? A palavra episcopo significa supervisor, encarregado, superintendente. Veja, é um supervisor, alguém que está supervisionando, é encarregado, responsável de alguma obra, não é? E superintendente, tá? Então, essa palavra bispo traz com ela uma responsabilidade, muitas vezes ligada à responsabilidade de administração, tanto a administração de pessoas, como a administração geral da congregação, tá? Então, a palavra bispo está ligada a isso aí. Um detalhe importante para você é que quando aparece a palavra bispo, às vezes não aparece a palavra presbítero. Por exemplo, Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 1, versículo 1, para a igreja dos Filipenses, ele manda saudação para os bispos e diáconos da igreja. Mas ele não manda saudação para os bispos, para os presbíteros, para os diáconos da igreja. Ele não manda saudação para os bispos, para os pastores e para os diáconos da igreja, ok? Ele manda para os bispos e diáconos. Ora, não havia pastores na igreja? Essa é uma questão interessante. Por quê? Porque no Novo Testamento, essas 3 palavras, elas estão ligadas. Deixe-me escrever aqui para você. Nós temos essas 3 palavras interessantes aqui, não é? Pastor, ok? Bispo
presbítero, certo? No Novo Testamento, essas palavras, ou elas aparecem separadas, ok? Como eu disse em Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele cita os bispos, mas não cita nem pastor, nem presbítero. Às vezes cita presbítero, mas não cita bispo, nem pastor, não é? Mas quando elas aparecem juntas, elas não aparecem como se fossem funções diferentes. Elas aparecem como se fossem funções que se misturam ou se confundem. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 28, diz o apóstolo Paulo dizendo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui em Atos capítulo 20, no versículo 17, o apóstolo Paulo está em Mileto, ele manda alguém a Éfeso chamar os presbíteros, tá? Eu vou colocar aqui embaixo que presbíteros pode ser também anciãos. Isso vai depender da versão da Bíblia que você tem. Então Paulo manda chamar os presbíteros ou os anciãos. Quando esses presbíteros saem de Éfeso e chegam a Mileto, Paulo começa a conversar com eles. Essa é uma parte da conversa. Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, e a palavra rebanho está ligada a pastor, mas ele não cita pastor, tá vendo? Cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Não é que o Espírito Santo está colocando naquele momento. O Espírito Santo colocou eles como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, o que o bispo está fazendo? Cuidando do rebanho, pastoreando. Mas quem são esses bispos? São os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, os presbíteros da igreja de Éfeso são chamados de bispos por Paulo. E a função deles é pastorear. Portanto, no Novo Testamento, pastor, bispo e presbítero refere-se a uma mesma função. Olha que coisa interessante, não é? Uma mesma função. Não há hierarquia entre eles dentro do Novo Testamento. Veja que no mesmo texto, Paulo fala que os presbíteros são bispos cuja função é pastorear. Essa hierarquia e divisão, que o bispo vai ter mais poder do que os outros, isso vai acontecer mais para frente na história da igreja e infelizmente vão surgir cargos e posições cada vez mais formando, e alguns homens querendo autoridade, saindo do modelo simples do Novo Testamento. Então, isso vai acontecer lá na frente na história e muitas pessoas acabam recebendo isso, na igreja acaba fazendo dessa forma, mas muitos não perguntam o que o Novo Testamento fala a respeito. Por isso, você que está estudando, está fazendo uma coisa excelente. Você está indo ao Novo Testamento para saber o que o Novo Testamento fala sobre todos os aspectos da igreja. E o aspecto ministerial, ou a ideia de ministério na igreja, o Novo Testamento também fala, ok? Então, você pode escolher para aquela pessoa que está liderando a igreja, o irmão responsável lá, você pode escolher qualquer desses nomes. Se você disser que ele é um pastor, está bom. Se você disser que ele é um bispo, está bom. Se você disser que ele é um presbítero, também não tem problema, porque você está falando da mesma pessoa. Veja uma coisa interessante. Deixe-me colocar aqui em cima, se você conseguir visualizar, ok? Eu sou filho. Eu tenho uma mãe, então eu sou filho. Mas eu também sou marido. Eu tenho uma esposa. Mas eu também sou pai, porque eu também tenho meus filhos. Então, afinal de contas, eu sou filho, eu sou marido ou eu sou pai? Você vai dizer, as três coisas. Obviamente, as três coisas fazem parte de mim. Só que há momentos em que eu ajo como um filho, há momentos em que eu ajo como marido e há momentos em que eu ajo como um pai. Mas as três coisas fazem parte de mim. Aqui é a mesma coisa. Quando você pensa no líder, você pensa que ele é um pastor porque ele tem esse cuidado com as ovelhas.
com a igreja, com a congregação, ele é um guia, está levando para lugares bons, não é? Então, ele é um pastor? Sim. Ele também é um bispo? Sim, ele é um bispo, porque ele está supervisionando a igreja, ele está administrando a congregação. Então, ele é um bispo também. Ah, mas ele é um presbítero? Sim, porque ele é uma pessoa experiente. Lá no outro vídeo sobre as qualificações, você vai descobrir que para se tornar um presbítero ou um bispo, é necessário que essa pessoa tenha um grau de experiência. E a experiência que eu estou me referindo não é experiência sobrenatural e nem experiência adquirida no campo acadêmico ou qualquer coisa desse tipo. São as experiências de vida. Lá você vai descobrir que para ser um pastor ou um bispo ou presbítero, para ser um líder na congregação, é necessário que seja casado, que tenha filhos bem criados no caminho do Senhor. Pressupõe que uma pessoa, para chegar a esse ponto, ela tem uma certa idade. Não estamos falando de um rapaz de 20 anos que é um pastor da igreja. Não faz sentido dentro do Novo Testamento. O Novo Testamento trata de homens maduros, que têm experiência de vida. Ele vai guiar o rebanho, ele vai orientar o rebanho. E um rapaz de 20 anos, ele não tem muita experiência sobre o casamento, ele não tem experiência sobre criar filhos, ele não tem essa experiência. Ele pode adquirir por meio de leitura, etc., mas a experiência de vida ele não tem. E para estar à frente da igreja, é necessário homens experimentados nisso. Por isso estamos falando de pessoas maduras, ok? Isso é o que o Novo Testamento nos ensina. Outro detalhe, você vai reparar que sempre que o Novo Testamento cita uma igreja, como eu disse aqui de Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo manda saudação para os bispos. Você vai reparar que sempre lá vai estar no plural, ok? Sempre vai ter pastores, bispos ou presbíteros. Por exemplo, esse texto aqui de Tito, capítulo 1, do versículo 5 a 7, o apóstolo Paulo diz assim para Tito: por esta causa te deixei em Creta, a fim de que organizasse o que ainda faltava e que estabelecesses presbíteros em cada cidade, assim como te ordenei. Então ele está falando para organizar e constituir presbíteros. Então sempre você vai ver em uma igreja, como por exemplo em Atos 14, o apóstolo Paulo vai a uma igreja e lá naquela igreja ele ordena, ele levanta, né, ou consagra, dependendo da sua linguagem, né, mas ele vai estabelecer presbíteros. Um detalhe importante é que no Novo Testamento nunca aparece um homem só na liderança da igreja. Você vai ter sempre bispos ou presbíteros, ou mesmo que seja pastores. A igreja do Novo Testamento ela vai ter sempre 2, 3 ou 4 irmãos que têm a liderança da igreja, 4 presbíteros, 4 bispos ou 4 pastores. Ninguém assume a liderança da igreja sozinho ou isolado, tá? Isso talvez seja herança de outros segmentos do cristianismo que criaram essa coisa de uma hierarquia e um homem com o poder total lá em cima. Mas o Novo Testamento não trabalha dessa forma. Sempre que é citado uma igreja, ela tem um grupo de liderança formado por esses homens, ok? Muito bem, aqui também em Tito capítulo 1, versículos 5 a 7, quando Paulo fala para estabelecer presbíteros em cada cidade, no mesmo texto ele diz: pois é necessário que o bispo seja inculpável, como despenseiro de Deus. Então, no mesmo texto em que ele está falando para estabelecer presbíteros, ele dá uma qualificação, ele diz, porque é necessário que o bispo seja. Então, aqui nesse texto, ele está tratando o presbítero como bispo, conforme já vimos em Atos capítulo 20, versículo 28. Okay? Então, para você entender que essa função é uma só, tá? Você pode escolher qualquer desses nomes. Certo? Bem, essas são as funções de liderança, ou essa é a função de liderança, tá? Na igreja, a liderança é formada por uma pluralidade de homens, que você pode chamá-los de pastores, presbíteros ou bispos. Há algumas igrejas e alguns irmãos que preferem chamar de presbíteros,
Por quê? Por ser o termo que mais aparece no Novo Testamento, por ser o termo que mais aparece no livro de Atos. Então preferem chamar de presbíteros. Outros preferem chamar de bispos. Outros têm um pouco de receio, porque hoje a ideia de bispo está um pouco confusa, né? E outros deixam, não tem importância chamar de pastores. Outros já não gostam pelo fato de não aparecer tanto a palavra pastores, ok? Mas qualquer desses termos, cumprindo os requisitos, tendo uma pluralidade, não há problema. Essa é a liderança, tá? A responsabilidade de guiar, dirigir, orientar, admoestar, cabe a essa função. Fora isso, você tem uma outra função que não é uma função de liderança, mas é uma função de serviço, que aparece no Novo Testamento, que é a função de diácono, tá? Bem, a palavra diácono, traduzida como diácono, aparece em Filipenses capítulo 1, versículo 1, o mesmo texto que Paulo saúda os bispos, saúda os diáconos. E aparece em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, versículo 12 e versículo 13, falando das qualificações dos diáconos. Vale a pena você conferir 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, versículo 12 e versículo 13, você vai ver as qualificações dos diáconos, né? Infelizmente, muitas igrejas têm pessoas denominando-se como diáconos, mas não cumprem aqueles requisitos que estão lá na carta de Paulo a Timóteo, ok? A palavra diácono não é uma palavra traduzida, é uma palavra transliterada, vem do grego diáconos, de diaconia, de serviço, e significa alguém que executa os pedidos de outro, ou um servo, um atendente, ou um ministro, alguém que está a serviço de alguém. Geralmente, o termo diácono está associado àquela pessoa que está prestando um serviço. Geralmente é um serviço físico, cuidando de um doente, cuidando de um necessitado, fazendo uma visita, cuidando de coisas materiais. Geralmente o termo diácono está ligado a esse tipo de serviço. É um mordomo que fica servindo ou um atendente na congregação. A tarefa dele não é supervisionar o rebanho, não é cuidar das pessoas espiritualmente, o trabalho dele não é esse. O trabalho é de serviço, né? Digamos, é um trabalho mais braçal, embora envolva coração e emoções também, ok? Essa palavra diácono, se referindo à função na igreja, ela aparece 4 vezes. Agora, deixe-me abrir um parêntese. Lá em Atos capítulo 6, versículo 2 e 3, diz o seguinte: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir, aí vem a palavra diaconel, às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Alguns entendem que aqui foi uma instituição de diáconos, homens para servir à mesa. Só que nós não temos como provar que realmente esses foram os primeiros diáconos. Alguns creem assim, mas não há provas suficientes para isso. Foram separados irmãos porque surgiu uma necessidade imediata de servir às mesas. E esses homens foram escolhidos para isso. Mas as qualificações desses homens não são as mesmas qualificações de 1 Timóteo capítulo 3. E esses homens, a que tudo indica, depois de servirem as mesas, dentre eles você tinha Estevão, Filipe, depois de servir as mesas, eles se tornaram pregadores itinerantes. Você tem Estevão pregando no capítulo 6 e capítulo 7, você tem Filipe também saindo para pregar e evangelizar no capítulo 8. E essa ideia de sair para evangelizar não está ligada à tarefa do diácono. Então nós não sabemos se eles realmente foram os diáconos separados para cuidar daquela necessidade ou se foi apenas irmãos escolhidos naquele momento porque tinham uma necessidade urgente, mas depois eles executaram outras tarefas. Então não dá para ter a absoluta certeza sobre isso. Mas o que nós sabemos dos diáconos geralmente são pessoas ligadas ao serviço, ok? Fora os diáconos, nós temos outras funções.
Por exemplo, os evangelistas, como aparece em Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus concedeu alguns para evangelistas, ok? A palavra evangelista, ela aparece em Atos 21, 8, referindo-se a Filipe. E olha que coisa interessante, esse Filipe chamado de evangelista foi o Filipe de Atos capítulo 6, escolhido para separar, para cuidar das mesas. Então ele não é chamado de diácono no capítulo 6 de Atos, mas ele é chamado de evangelista no capítulo 21, versículo 8. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, aparece a palavra evangelistas, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Timóteo também é chamado de evangelista. Faze a obra, faze o trabalho de um evangelista. Então nós temos aí 3 vezes a palavra evangelista aparecendo. A palavra evangelista é aquele que é o portador das boas novas, né? A palavra evangelista está ligada à palavra evangelho. Então o evangelista é aquele que fala do evangelho, aquele que transmite o evangelho. Agora, há uma ligação interessante entre os evangelistas, os evangelizadores, com outra palavra usada no Novo Testamento, que é a palavra ministro. E essa palavra aparece muitas vezes e nos dá a entender que a palavra ministro está ligada aos evangelistas porque as funções são semelhantes. Por exemplo, a palavra ministro, o apóstolo Paulo usa para si. Ele diz que é o ministro de Cristo, o ministro de Deus, ou ministro do Evangelho. Atos capítulo 26, versículo 16, Romanos 15, 16, Efésios 3, 7, Colossenses 1, 23 e 1, 25, e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, e capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo chama a si mesmo, se anuncia como ministro de Deus, ou ministro de Cristo, ou ministro da palavra, ou ministro do Evangelho. Também a palavra ministro é aplicada a Apolo, o grande pregador da igreja, não é? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Apolo é chamado de ministro. Quem chama Apolo de ministro é o próprio Paulo. Paulo diz que Apolo é um ministro como ele, né? Ou seja, um pregador das boas novas. E quando nós olhamos Apolo no livro de Atos, o que Apolo fazia? Apolo estava indo de lugar em lugar, ele ia na sinagoga, ele disputava com os judeus, ele procurava convencer os judeus, através das escrituras, que Jesus era o Messias. Então ele era um pregador, um anunciador do Evangelho. Por isso eu disse que a função de ministro está ligada à função de evangelista, não é? Timóteo também é chamado de ministro. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Timóteo é chamado de ministro. Paulo fala para Timóteo ser um bom ministro, ok? Epáfras, Colossenses capítulo 1, versículo 7, Epáfras é chamado também de ministro. Paulo diz que ele é um ministro fiel. E Tíquico, nome diferente, não é? Tíquico, Efésios capítulo 6, versículo 21 e Colossenses 4, 7, Paulo também chama Tíquico de ministro e cooperador na causa do Evangelho. Então, o que esses homens faziam, ministros? Eles viajavam, eram itinerantes, eles não têm responsabilidade de cuidar de uma igreja, eles não têm responsabilidade de liderar uma igreja, mas eles estão a serviço. Agora, olha que coisa interessante, a palavra ministro é a mesma palavra para diácono, é a palavra diáconos, ministros. Só que nesse sentido, eles também são servos, mas eles não são servos estabelecidos num local para servir alguém ali. Esses ministros, eles são itinerantes, eles servem a causa do Evangelho. E o seu trabalho, o seu serviço é falar para outros de Jesus, como Apolo, como Tíquico, como Timóteo. Então, Timóteo não era um diácono de servir as mesas, servir os necessitados, os doentes, não. Mas ele era um ministro, um servo, no sentido de levar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir. E essa palavra, ministros, servos itinerantes, cooperadores gerais,
Alguns eram portadores de carta. Eles eram ministros no sentido de transportar as cartas que Paulo escrevia para a igreja. Às vezes ele chegava naquela igreja e lia publicamente a carta que Paulo escreveu, depois eles iam para outra congregação e assim por diante. Então eram também portadores e leitores de carta. E muitas vezes ligado à evangelização. Então essa palavra ministro aparece 16 vezes no Novo Testamento. Então, na igreja, aquela pessoa que está pregando o evangelho, está visitando com a intenção de converter pessoas, converter almas, salvar almas, está cooperando com a transmissão do evangelho, na igreja essa pessoa pode ser chamada de evangelista, como pode também ser chamada de ministro do evangelho. Lá atrás, no século XVI, século XVII, mais especificamente, alguns pregadores do evangelho usavam o termo ministro do evangelho, não é? Ou ministro de Cristo. Depois esse nome caiu um pouco em desuso, né? Mas usavam esse termo ministro de Cristo ou ministro do evangelho. Ou seja, alguém que está a serviço de Cristo, alguém que está a serviço do evangelho, no sentido de pregar e transmitir a palavra de Deus, ok? Então nós já vimos que temos pastores, ou bispo, ou presbíteros. Depois temos o serviço físico na congregação realizado pelos diáconos. E temos aqueles que estão ligados a evangelismo, contribuição na proclamação do evangelho, que são chamados de evangelistas ou ministros, ok? Depois temos outra função que aparece no Novo Testamento, que é a função de mestre. Vimos lá em Efésios 4:11 que Deus também deu alguns para mestres, tá? Dependendo da sua versão, uma versão mais antiga, como a corrigida, talvez apareça a palavra doutores. Mestres e doutores é a mesma palavra, ok? A palavra grega é a mesma. Alguns traduzem como mestre, outros como doutores, tá? Essa palavra aparece em Atos 13:1, dizendo que na igreja havia mestres, na igreja de Antioquia. 1 Coríntios 12:28, Efésios 4:11, Hebreus 5:12, Tiago 3:1, 1 Timóteo 2:7 e 2 Timóteo 1:11. 1 Timóteo 2:7 e 2 Timóteo 1:11, Paulo diz que ele é um mestre também. Paulo diz que ele é um pregador, apóstolo e mestre, né? Paulo realizava todas essas funções. Ele era um apóstolo, mas também era um pregador, mas também era um mestre, ou seja, um professor. Qual é a função do mestre na igreja? É aquele que vai ensinar. Ele está mais ligado ao ensino. Aquele irmão que vai estudar, ou numa escola dominical, ou algum tipo de classe, ou aulas que a igreja tiver, né? Ele vai ensinar a Bíblia, ele vai ensinar a palavra de Deus, tá? Essa função pode ser exclusivamente do mestre? Pode. Mas como ela é ampla, por exemplo, em 1 Timóteo, Paulo fala dos presbíteros que se afadigam no ensino da palavra. Então isso nos leva a entender que os presbíteros também podem ser mestres, eles também podem ensinar, e que os evangelistas e os ministros, como Paulo diz, eu sou pregador e mestre, também podem ensinar. Então, você talvez não precise ter mestres na igreja. Se você tiver um evangelista, se você tiver um ministro, se você tiver um presbítero ou pastor, não é? Que tem a capacidade também de ensinar, ele pode ensinar. Mas às vezes você vai ter um irmão que é um excelente professor, mas ele não se enquadra nas qualificações para ser um líder na igreja. Talvez ele não tenha a aptidão de ser um pregador itinerante para ser um evangelista. Talvez ele não tenha qualificações para ser um diácono, mas ele pode ser aproveitado como um professor. E ele pode exercer a função de mestre ou de professor na igreja. Então, existem muitas funções para se realizar na igreja, ok? Então, a palavra mestre ou doutor ou professor é a palavra grega didáskalos, né? Didáskalos é o professor, alguém que está ensinando, e no Novo Testamento está ligado a alguém que ensina sobre Deus ou ensina a palavra de Deus. Aparece 7 vezes no Novo Testamento. Essas são as funções
específicas e detalhadas no Novo Testamento, ok? Sobraria um tempo aqui para falarmos de uma palavra que às vezes é colocada como função, embora ela possa ser realizada, ou ela pode ser realizada por qualquer pessoa, desde o pastor ao mestre, ao evangelista, ao diácono ou até um outro irmão. Essa palavra pode ser usada, é a palavra obreiro. Muitas igrejas colocam isso também como uma função especial. Tem o obreiro, tem os membros, mas às vezes ela é usada num sentido tão amplo que até os membros que não têm uma função específica podem ser obreiros também. Porque, afinal de contas, a palavra obreiros, que é a palavra grega ergates, significa um trabalhador. Ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. E qualquer irmão que esteja trabalhando na obra do Senhor, trabalhando na congregação, de alguma forma, ele é um obreiro. Não haveria necessidade de uma ordenação especial para um obreiro. Qualquer irmão pode ser um obreiro. O bispo é um obreiro, o ministro é um obreiro, o diácono é um obreiro, o professor é um obreiro. Você que está me assistindo é um obreiro e deve trabalhar na obra do Senhor. 1 Timóteo 5,18, obreiro no sentido geral, dizendo que todo trabalhador tem a sua recompensa, o seu salário na obra do Senhor. 2 Timóteo 2,15, referindo-se a Timóteo, dizendo que ele é um obreiro. Paulo diz que ele, na verdade, tem que apresentar-se como um obreiro aprovado. E Filipenses 3, versículo 2, faz referência aos maus obreiros. Paulo diz que há alguns que são maus obreiros. Mas se ele diz que há maus obreiros, é porque existem bons obreiros. É porque existe bons obreiros, ok? Então, existem pessoas fazendo coisas erradas, más obras, e existem pessoas fazendo coisas boas, boas obras. Então, todos são chamados a ser obreiros, ok? Então, essas são as funções ministeriais que nós encontramos no Novo Testamento, naquilo que está detalhado para nós, nas suas funções, nas suas características, ok? Então, aqueles que desejam ser uma igreja do Novo Testamento deveriam e têm a responsabilidade de usar os termos bíblicos, ok? Como eu falei, não aparece o termo patriarca para nenhum líder da igreja, não aparece o termo arcebispo, não aparece o termo cardeal, não aparece o termo reverendo, não aparece qualquer outro desses termos, muitas vezes criado pelos homens. Não, os termos são esses, simples, cada um com a sua função, e todos eles se completam. Foi assim que Deus quis que fosse na sua igreja. Se você tem dúvidas, perguntas ou gostaria de saber mais sobre essa questão ministerial, não deixe de nos perguntar. Você tem aí abaixo, na descrição do vídeo, o nosso e-mail. Você pode escrever um e-mail para nós com perguntas, com dúvidas, com colocações. Você pode ajudar também. Se você tem uma pesquisa sobre esse assunto, tem mais conhecimento, gostaria de compartilhar conosco também, fique à vontade. Se você quer deixar um comentário também para incentivar outras pessoas, fique à vontade. Eu ainda digo para você, nós estamos concluindo hoje a nossa série sobre a Igreja do Novo Testamento. E você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Você que tem assistido os vídeos, você que tem deixado aí o seu gostei, você que tem compartilhado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você deixasse nos comentários dizendo como essas aulas têm ajudado você, o que você tem aprendido, como isso ajudou você a desenvolver o seu ministério, a sua vida pessoal, o seu entendimento bíblico. Você pode compartilhar conosco, eu ficarei feliz de ler e também de responder. Mas continue acompanhando o nosso canal. Nós teremos muitas novidades, outras aulas, outros vídeos, outras mensagens. Terminamos essa série, mas o trabalho do canal Escola Bíblica Fiel Palavra está só começando. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e dê força a vocês para colocar em prática todas as verdades que nós temos aprendido. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.